Olha só, a vida de David Marcus foi desde o início uma vida dividida. Em sua autobiografia fascinante, que ele chamou de Autobiography, a gente mergulha na jornada dele, uma encruzilhada, sabe, entre duas culturas. É uma exploração sobre identidade, sobre arte e sobre fé, de um homem que passou a vida inteira tentando fazer com que dois mundos se tornassem um só. E, logo de cara, o livro já começa com essa citação fortíssima do Eliú. E ela, nossa, define o tom de tudo perfeitamente. Porque, para o David Marcus, a herança, ou passado, não era só uma história distante. Não, era, na verdade, o alicerce de tudo. A força que ia moldar cada passo da jornada dele. Então, para a gente entender essa história complexa, vamos passar por 5 pontos centrais da vida dele. Primeiro, essa identidade dividida. Depois, como a literatura o chamou. Aí a gente vai ver o confronto dele com um preconceito, o legado incrível que ele deixou como incentivador de outros escritores e, por fim, a busca dele por uma fé que fosse, bem, só dele. Bom, vamos começar pelo ponto central de tudo na vida do Dave Marcus, essa identidade dupla dele. Ele era um judeu irlandês morando em Cork. Ele mesmo se descrevia como um judeu hifenizado, sabe? Como se tivesse um hífen no meio da identidade dele. Ele vivia constantemente nesse espaço, nesse entre, sabe? Entre duas culturas que eram muito, muito distintas. E essa dualidade era super clara no dia a dia. Pensa só, em casa, era o que ele chamava de o Joyce do Yiddish. Era um mundo da cultura judaica, a língua secreta dos pais, as tradições. Mas era só sair de casa que ele entrava no oi-vai do irlandês. Era um mundo lá fora, a sociedade irlandesa, onde ele era o tempo todo uma minoria. Imagina isso. É como navegar em 2 rios diferentes, ao mesmo tempo. E essa vida dividida não ficava só na cultura, não. Ela se refletia também na vocação dele. Porque, olha, a arte o chamava desde muito cedo. Ele tinha essa paixão enorme pela literatura. O problema é que isso batia de frente com o caminho que a família esperava para ele. Um caminho bem mais convencional, o direito. O contraste, nossa, era gritante. De um lado, o sonho de ser escritor, um mundo de paixão, de descoberta, de vida. E do outro, a realidade do direito, que ele mesmo descreveu como algo desagradável, com uma atmosfera quase de mausoléu. Era uma escolha fundamental, né? Seguir o coração ou cumprir a expectativa dos outros. E aí acontece um momento que é chave. Ele, todo esperançoso, envia seu primeiro conto para um editor lendário, Sean O'Fallon. E a resposta que ele recebe é essa aí. Veja bem, não é um sim, publicamos. Mas também não é um não. É algo no meio. Um convite que, desde o primeiríssimo momento, já amarrava a identidade judaica dele com a ambição de ser escritor. Só que ser esse judeu efenizado na Irlanda daquela época, isso trazia desafios bem sombrios. E as experiências que ele teve com o antissemitismo, experiências diretas e bem dolorosas, acabaram testando a identidade dele de formas muito, muito profundas. O preconceito, para ele, não era uma ideia abstrata, sabe? Eram incidentes bem reais. Na escola, por exemplo, ele foi escalado para ser o Shylock numa peça, mas aí o diretor tirou ele para cortar o mal pela raiz. Anos depois, ele foi literalmente esquecido na foto dos vencedores de uma bolsa de estudos. Uma exclusão sutil, mas que dói, né? Então, veio um confronto que não teve nada, absolutamente nada de sutil. Imagina a cena. Ele está numa viagem de trem em 1945 e uma mulher sentada bem na frente dele começa a despejar um discurso de ódio. O Marcus lembra das palavras exatas dela, uma enxurrada de estereótipos cruéis, horríveis, que terminou com essa declaração aí absolutamente chocante. E a resposta do Marcus não foi com raiva, não foi com grito, foi com uma calma, uma dignidade impressionante. Ele só confrontou ela com a verdade, simples assim. E essas poucas palavras a deixaram completamente sem reação. Ela ficou em silêncio, levantou e saiu do vagão. Foi um momento de autoafirmação silencioso, mas com uma força imensa. Mas apesar de todas essas dificuldades, o Marcus conseguiu canalizar essa energia toda para se tornar uma das figuras mais importantes da literatura irlandesa. E o interessante é que não foi tanto como escritor, mas sim como editor e mentor de outros. E tudo começou com essa pergunta. Ele via que não tinha espaço, não tinha plataforma para novos escritores publicarem. E aí o irmão dele virou e falou: "Então, por que você não faz alguma coisa a respeito?" E essa provocação foi o que moveu o Marcus a agir.
E o que ele fez, gente, foi simplesmente monumental. Ele foi lá e fundou a Irish Writing, uma revista literária que se tornou vital. Foi ali que gigantes como Samuel Beckett e Liam O'Flaherty publicaram seus primeiros trabalhos. E não parou por aí. Mais tarde, ele criou uma página no jornal Irish Press, que virou o principal celeiro de talentos da Irlanda. Ele descobriu e lançou uma geração inteira de novas vozes. E para a gente ter uma ideia do respeito que ele conquistou, dá uma olhada nisso. Recebeu uma promessa dessas de ninguém menos que Samuel Beckett, um dos maiores escritores do século XX. Isso mostra o calibre do trabalho do Marcus e, principalmente, a confiança que ele inspirava no meio literário. Ok, mas para além dessa vida pública, da vida literária, existe uma jornada ainda mais íntima acontecendo. E é sobre isso o nosso último ponto. A luta do Marcus com a religião organizada e a sua busca por uma espiritualidade que fosse, de fato, pessoal. Ele passou a vida inteira lutando com essa questão filosófica. Como que pode? Se Deus existe e o criou, como é que ele o criou sem a capacidade de ter fé? Ele simplesmente não conseguia conciliar essa expectativa de ter que acreditar com a própria incapacidade de sentir essa fé. E esse conflito todo o levou a um momento decisivo, quase um experimento para tentar resolver essa crise. Ele bolou um teste que era, ao mesmo tempo, muito simples e muito profundo. Sozinho num quarto, ele acendeu uma vela. E aí, ele desafiou Deus. Falou, se você existe, apague essa vela. E o que aconteceu? A vela não se apagou. Continuou queimando. À primeira vista, poderia parecer que o teste falhou, né? Mas foi justamente no silêncio que se seguiu que ele teve a verdadeira revelação. Ele percebeu que, na verdade, a vela tinha sido apagada, mas não por um Deus lá no céu. Tinha sido apagada por ele mesmo. Um Deus em mim, como ele disse, o meu próprio Deus. E essa conclusão foi completamente transformadora. Ele entendeu que a divindade, o poder, a fé, nada disso era algo externo para ser buscado. Era uma força interna para ser reconhecida e finalmente possuída. E é essa, no fim das contas, a grande questão que a vida do David Marcus deixa para a gente pensar. Toda a jornada dele, a vida dividida, o preconceito, a dúvida, o levou a uma conclusão que era radicalmente pessoal. A história dele nos mostra que talvez a busca mais importante da vida não seja de encontrar o nosso lugar no mundo, mas sim a coragem de criar esse lugar dentro de nós mesmos.